Olá a todos, boa tarde. Aqui Rui Gabriel para fazermos o nosso Periscope de hoje. Hoje é que há uma coisa que eu quero mostrar. Eu estou aqui na parte de trás da minha casa e começa a haver aqui uns diospírios selvagens. Okay? Então estás a ver, olha ali. Começam a aparecer aqui os diospírios. Isto é completamente selvagem. Okay? Estão à vontade, crescem como Deus os deu. Não tenho nenhuma intervenção da minha parte. Estão aqui, crescem sozinhos. Os pássaros começam a gostar deles. Olha aqui, este já está a ser todo comido pelos pássaros. E quero dizer que são muito pequeninos. Estes diospírios não são tratados de forma nenhuma. É o mais orgânico que pode existir. E, apesar de serem pequeninos, são muito saborosos. Crescem à vontade. Eu não sou agricultor, mas tudo o que eu tenho aqui cresce à vontade. Tenho ali peras também daquele lado. Peras completamente selvagens. Estão aqui as peras. Olha aqui as peras. Completamente selvagens. Okay? Olha aqui os pássaros. Os pássaros também já andam a comê-las. Não sei se consegues ver aqui. Os pássaros comem uma parte delas. Que é muito interessante. Eu gosto de ter aqui as árvores. Não são cuidadas de forma nenhuma. São o mais selvagem possível. E a bicharada daqui adora. Okay? Os pássaros, as abelhas. Comem muita fruta, os pássaros aqui. Claro, aquela que as árvores dão, não é? E é muito interessante a gente vermos as coisas a crescer e vermos a natureza a funcionar. Há muitas abelhas aqui. Vêm às flores, quando as árvores estão cheias de flor. Vêm às frutas, quando as árvores estão cheias de fruta. E é o mais orgânico que possas imaginar. Não tem intervenção humana de espécie nenhuma, que é uma coisa fantástica. E tem ameixas também. É tudo impossivelmente orgânico. Não são tratadas de forma nenhuma. Então, aqui atrás de mim estão os diospírios, aqui atrás. Já começam a aparecer. Hoje quero falar sobre a criação da própria realidade. E eu imaginei durante muito tempo, aliás, a maior parte da minha vida, eu pensava que as coisas eram como eram. As coisas são assim. Eu fui habituado desde pequeno a ouvir dizer que as coisas são assim. É o que é. As coisas são como são. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para mudar as coisas, porque elas são o que são. E eu aprendi ao longo do tempo a perceber que é verdade que as coisas são o que são, mas nós não sabemos como é que elas são. O que nós sabemos é atribuir um significado, fazer uma interpretação e atribuir um significado. E isso é completamente arbitrário e subjetivo. Portanto, percebi ao longo do tempo que aquilo que eu vejo e a forma como eu vejo o mundo não tem a ver com o mundo, tem a ver comigo. Isto para mim foi uma descoberta muito grande que eu fiz não há muito tempo atrás. Não há muito tempo atrás. Eu imaginava que... Eu tenho uma parte racional muito forte. Né? Gosto de dados, gosto de ter provas, gosto dessas coisas. Gosto de reunir informação relevante e gosto de analisar números, ver o que é que as tendências, gosto desse tipo de coisas, porque dão uma percepção de que eu controlo, domino e entendo o que se passa, a realidade. Na verdade, eu fui descobrindo ao longo do tempo que não é bem assim. E uma prova interessante disso, há muitas, podemos dar milhares delas, mas uma das provas interessantes de que as coisas não são o que são, mas são antes aquilo que nós fazemos com elas, tem a ver com, por exemplo... estou aqui a ficar sem bateria no telefone. Acho que vou ter que fazer um periscópio hoje bastante curto e talvez faça outro mais tarde. Estou a ficar sem bateria. E então, os dados estatísticos, por exemplo, agora estamos em época de eleições aqui em Portugal e, claro, existe o circo das eleições a decorrer, que eu acharia divertido se não fosse trágico, não é? Porque é os destinos de um país inteiro que estão ali e aquilo não vale nadinha nem uns nem outros. Mas, tirando políticas à parte, há dados estatísticos que são divulgados e depois todos usam esses dados para interpretam os dados para transmitir uma mensagem.
e às vezes são mensagens opostas usando os mesmos dados. Isso é a realidade. Quando nós temos uma crença, nós encontramos forma de moldar a interpretação da realidade para provar a crença que nós temos. Não falha, é assim que funciona. Então, se eu acredito que... eu gosto muito desta expressão do mundo ser hostil ou do mundo ser amigável. Se eu entendo que o mundo é hostil, eu vou ver sinais de hostilidade em todo lado. Porque isso corresponde com a minha crença. Então, se eu acredito que o mundo é hostil, a minha tendência é não ver atos de generosidade, não ver pessoas boas, não ver entreajuda. Isso passa a segundo plano, porque eu estou focado em ver as patifarias, em ver os assassinatos e os roubos, essas coisas todas. Porque isso é que prova, esses factos, é que provam a minha crença. E todos nós fazemos isso. Então nós temos tendência para nos juntarmos com pessoas que pensam como nós e evitarmos pessoas que pensam diferente de nós. Precisamente porque nós gostamos todos, está na nossa natureza, de nos conectarmos com pessoas e com ideias e com conceitos que corroboram aquilo que nós já pensamos. É assim, esta é a verdade. O problema é que isso não nos ajuda em muito. É muito mais interessante nós contactarmos com pessoas que pensam de forma diferente, com ideias diferentes, com modos de ver o mundo diferentes, porque isso vai nos expandir a mente, expandir a nossa zona de conforto e expandir a nossa mente. Colocar-nos diante de realidades diferentes e de diferentes pontos de vista. E isso tem tudo a ver com o nosso crescimento pessoal. Ajuda-nos a sermos mais tolerantes, a entendermos melhor pontos de vista de outras pessoas, mas também nos dá muito mais recursos para nós resolvermos problemas, porque ganhamos uma ginástica mental completamente diferente e muito mais interessante. Então é interessante de observar, e repara nisso, que quando há pessoas que têm certas formas de pensar. Isto aconteceu-me recentemente com uma pessoa com quem trabalho. Nós criamos um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho eu tinha uma ideia acerca de como se deviam fazer as coisas, e essa outra pessoa tinha uma ideia oposta à minha, em alguns pontos. Então, dentro desse grupo de trabalho, no final, isso é uma experiência muito interessante. Eu fiz isso de propósito e funcionou, claro que funcionou. No final de nós termos feito a experiência, eu fui buscar os dados desse funcionamento, como é que foi a experiência, e eu usei esses dados. Olha, está aqui, estás a ver? Estes dados mostram que eu tinha razão. Aquilo que eu pensava acerca da forma de trabalhar estava certa, porque estão aqui os dados e provam que eu estava certo. E outra pessoa fez exatamente o mesmo, também pegou em dados, não exatamente nos mesmos, mas também pegou em dados e diz: então, tu estás enganado, porque estás a ver aqui os dados, estes dados provam que eu estava certo. Na verdade, nós estávamos os dois certos e estávamos a ver as coisas em perspectivas diferentes. E por isso é que procurámos, na realidade, dados e factos que já corroborassem, já provassem que nós estávamos certos, à partida. Significa que nós todos fazemos isso. Nós todos, quando vamos para fazer uma análise de alguma coisa, ou quando vamos tomar uma decisão, ou quando vamos, por exemplo, procurar aprender de outras pessoas, nós vamos escolher, de preferência, e quase sempre, as ideias e as opiniões com as quais nós já concordamos. E, naturalmente, evitamos ideias e opiniões com as quais nós não concordamos, que não dependem, que não correspondem com as nossas crenças. Então imagina o prejuízo que é uma pessoa ser exposta a um acontecimento, a um treino, a uma formação, a um negócio, a um modo de vida, seja o que for, e traz essas crenças atrás, traz as suas... como é que chama? O preconceito vem junto com a pessoa, connosco, todos nós fazemos isso naturalmente, até subconscientemente, e depois, em vez de estarmos a aproveitar o que nós estamos a ver, o evento, o treino, o negócio, as pessoas, o que for, em vez de estarmos a aproveitar para expandir a nossa mente, para aprender coisas novas, para reunirmos novos recursos e novo entendimento sobre o mundo, simplesmente nos focamos naquilo que nós já sabemos, porque isso corrobora aquilo que nós já sabemos antes de ir para lá. E acabamos de vir do evento, acabamos de vir da formação, acabamos de vir de onde for, mais convencidos que nós estamos certos, e passou-nos ao lado um batalhão de informações que provavam precisamente o oposto, que nós estávamos errados.
ou que podemos fazer de forma diferente para ser ainda melhor. Mas, como nós temos um mapa mental na nossa cabeça e naturalmente descartamos o que não corresponde com esse mapa mental, torna-nos a vida muito complicada. Nós podemos evoluir 20 vezes mais depressa, aprender 20 vezes mais coisas, ter um impacto 20 vezes superior no mundo, se nós, em vez de termos a tendência de evitar aquilo que não corresponde com as nossas crenças, tivéssemos a tendência de procurar ideias diferentes daquelas que nós temos e relacionar-nos com pessoas que pensam de forma diferente e perceber como é que nós podemos encaixar a ideia da outra pessoa no nosso mapa mental, como é que isso pode ser útil para o nosso processo e para o nosso progresso e para o nosso crescimento. E isto que eu estou aqui a dizer é provavelmente das coisas mais inconscientes que nós fazemos ao longo da vida. Acabamos por passar anos e anos e anos e anos e anos a pensar da mesma maneira, sem evoluir nada. Pelo contrário, à medida que o tempo vai passando, vamos nos fechando mais na nossa forma de pensar, atraindo mais pessoas que pensam exatamente como nós e afastando ao máximo pessoas que não pensam como nós, mas que eventualmente nos podiam ser muito úteis e muito importantes para o nosso processo e para o nosso progresso. Então, esta é uma chamada de atenção, mais do que tudo, para o facto de ser muito bom nós nos expormos a ideias diferentes. É muito bom. É como viajar para um país estrangeiro, provar comidas novas, ver paisagens novas, contactar com costumes e culturas diferentes, com religiões diferentes, com filosofias de vida e com políticas diferentes. Tudo isso nos expande a mente. Não é pelo facto de eu falar com alguém que pensa de forma diferente que eu vou aceitar tudo aquilo que ele me diz ou que ele vai aceitar tudo aquilo que eu lhe estou a dizer. Não é isso. A ideia é que no intercâmbio todos nós cresçamos e nos unamos mais. Às vezes nós estamos mais próximos do que parece. Só não nos aproximamos mais de pessoas boas porque temos a crença de que se eu não for igual a mim ou se eu não for igual a ele, nós não podemos fazer nada juntos. Não é verdade. Podemos ser diferentes, podemos fazer muitas coisas, pensar de forma muito diferente e mesmo assim podemos colaborar uns com os outros e podemos fazer coisas interessantes e aprender muito uns com toda a gente. Okay? Concordas comigo? Então o desafio de hoje é procurar alguma coisa diferente. Se vires alguma coisa com a qual tu pode parecer que não concordas, explora um bocadinho, vai um bocadinho a fundo nisso, só para te expores a coisas diferentes. Contacta com pessoas que nunca tinhas contactado antes, que podem pensar de uma forma completamente diferente da tua, e vais ver que no final aquela pessoa, a maior parte das vezes nós pensamos que as pessoas fazem as coisas por mal, não fazem as coisas porque estão convencidas de que aquilo que eles estão a fazer é certo. Okay? Todos nós fazemos isso. E nenhum de nós está certo e nenhum de nós está errado. O que nós vamos fazendo ao longo da vida é tomando decisões, as melhores possíveis, com os dados que nós temos e com os objetivos e com as emoções que nós sentimos e sentimos que devemos ir naquela direção. É muito pouco racional, okay? Mas também não tem que ser muito racional. O que nós temos que fazer ao longo da vida é, como nós costumamos dizer, seguir o coração, né? E reunirmos com o máximo número de pessoas que nós entendemos que são válidas e que nos podem ajudar no nosso processo. Okay? É só isso. Não têm que pensar como nós, não têm que ser iguais a nós. Aliás, nós não temos que ser iguais a ninguém. Mas é importante saberes isso. Quando estás a expressar uma opinião, não estás a falar a verdade, estás a falar a tua opinião, que é baseada nas tuas crenças e alguns factos que tu escolheste para provar as tuas crenças. E outra pessoa tem uma opinião diferente, fundamentada tal e qual como a tua, em crenças diferentes e em factos diferentes. Portanto, nenhum de nós é dono da verdade. Eu definitivamente não o sou, mas gosto muito de partilhar aquilo que vou descobrindo. Pensar nisto e saber isto faz com que tu sejas muito mais tolerante com as opiniões dos outros e te ajude a desligar-te emocionalmente das opiniões diferentes e a perceberes onde é que está o fundo de verdade ali. Há sempre um fundo de verdade muito grande. E se tu não descartares a pessoa à primeira vista, se aprofundares um bocadinho esse fundo de verdade, tu vais descobrir coisas que são muito importantes e são úteis para ti. Esta é a minha mensagem de hoje. Espero que seja útil para ti. Para mim, foi uma descoberta inacreditável. Tem muitas consequências que tu vais tirando ao longo do dia e ao longo das semanas, ao longo dos meses, esta forma de pensar, porque na verdade a realidade é esta. Okay? Grande abraço. Vou experimentar ali os dióspiros anões que estão a começar a amadurecer e espero ver-te aqui amanhã e estaremos juntos. Tchau, tchau. Um grande abraço para ti.